A paz do Senhor para todos, irmãos e irmãs da Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira. Paz do Senhor para você que está conosco aqui pelo Facebook. Antes da gente orar, começar, eu quero te convidar para hoje às 18 horas. Hoje estaremos reunidos às 18 horas. 18 horas nós estaremos fazendo uma live diretamente da nossa sede, lá da Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira. Retornamos aos cultos com todo cuidado, com toda prevenção. E eu quero te convidar, se você não puder ir presencialmente, a participar conosco a partir das 18, domingo é 18 horas, o horário do culto na ADCEP, domingo é 18 horas, então nós vamos fazer um culto de 18 às 19, você é nosso convidado, tá? E terça e quinta-feira, 19, terça e quinta-feira, 7 horas da noite, domingo, 6 horas da tarde, ou 6 da noite. E a Escola Bíblica Dominical vai continuar algum tempo aqui às 10 horas da manhã. Glória a Deus, estou contando hoje aqui na técnica com meu amigo e filho Daniel de Aguiar Loureiro. Tá tudo certo, Daniel? A imagem está boa, o som está bom, então vamos continuar. Quero orar a Deus com você, pedir a Deus que abençoe este domingo, abençoe essa escola bíblica dominical. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos e iniciar esse estudo bíblico. O Senhor esteja conosco, nos ajude, nos dê a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Como a gente sempre costuma nas nossas escolas bíblicas, a gente começar com um cântico. E eu quero nesse instante cultuar a Deus cantando com você o hino número 151. Todos nós. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Fala-me cada dia, sempre inteiro tô, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom pela verdade os guia a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor Pai.
no tempo antigo. Tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade, a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia! Todos nós queremos ouvir a voz do Senhor. Deus fala conosco de diversas maneiras, fala através da sua santa e bendita palavra. É o que nós estamos aqui esta manhã para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por estarmos na tua presença esta manhã. Sei com a nossa vida, nos ajuda, nos inspira a estudarmos a tua palavra através das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2020. Estamos estudando as lições baseadas na revista da Escola Bíblica Dominical, essa que está aí na tela e está aqui também na minha mão. A revista do segundo trimestre do ano de 2020. Essas lições estão se referindo ao livro dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Graças a Deus. Deus tem sido bondoso e misericordioso conosco e nós temos tido bastante subsídio para falar de adoração e oração através do livro dos Salmos. A lição de hoje é a lição número 12. O título é Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. Duas coisas que não podem faltar em nós e no seio da nossa família. O texto áureo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo número 128, versículo 1. A verdade aplicada é o que a gente tira de uma síntese de toda a lição, é que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Essa é a lição prática. Se você tirar isso para a sua vida prática, a gente já tem alcançado sim algum objetivo. Nossas atitudes têm que ser influenciadas e motivadas pelo temor a Deus. Ninguém deve servir a Deus a não ser pelo temor, pelo respeito, pela vontade de adorá-lo, de ter como Senhor. E o desejo de viver conforme a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor sempre está expressa aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. O primeiro objetivo colocado pelo comentarista é abordar os temas dos Salmos 127 e 128, que a gente vai fazer daqui a pouco. Segundo é mostrar a importância de dependermos de Deus.
Nós dependemos de Deus. E o terceiro objetivo é apresentar os benefícios do temor a Deus. Você pode dizer, eu temo a Deus, sim. Então, vamos saber quais são os benefícios. Texto de referência está no Salmo 127, versículos 1 e 2, e Salmo 128, nos versículos 1 a 4. Nós vamos ler aqui, eu tenho aqui na minha Bíblia, mas vai ter aqui também na tela para você acompanhar conosco aí o Salmo 127, que a gente costuma chamar o Salmo, aliás, não é esse, o Salmo da família que a gente costuma chamar é o Salmo 128. Mas vamos ler o Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele, Deus, dá enquanto dormem. Aí sim, Salmo 128, eu chamo particularmente o Salmo da família. Não necessariamente tem que ter esse título. Mas diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Motivos de oração apresentados nesta lição. Oremos para que as nossas famílias sejam edificadas debaixo da orientação do Senhor. Nós todos somos responsáveis em manter a nossa família bem, coesa, animada, sustentada, mas nós precisamos estar edificados debaixo da orientação do Senhor nosso Deus. Por isso vamos orar mais uma vez pelas famílias. Eu queria que você estivesse orando também pela sua família agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua bênção para todas as famílias que se reúnem em torno do teu nome, e aquelas que não te conhecem, que venham a conhecer e ter o Senhor como centro de nossa vida, de nossas famílias. Que nós sejamos edificados debaixo da orientação do Senhor. Que a nossa casa, conforme o Senhor Jesus contou aquela parábola, não esteja edificada sobre fundamentos escorregadios, falsos, sobre areia, mas que a nossa casa esteja fundamentada sobre a rocha. E a rocha para nós é Jesus Cristo. Que estejamos orientados e edificados em Jesus Cristo, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, hoje é dia de adoração. Todo dia é, mas o domingo é um dia especial, dedicado ao Senhor. Primeiro dia da semana, diferente da lei, da época da lei, que se guardava o sétimo dia, o sábado, o sabate, que quer dizer dia de descanso para nós, no Novo Testamento, é o primeiro dia e não o último. São as primícias, primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou, o dia em que a igreja se reúne, o dia que os cristãos comemoram o dia do Senhor. Vamos então começar a introdução da nossa lição. Nós estamos estudando sobre os Salmos 127 e 128, que nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos e ficarmos sob a dependência de Deus, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos.
em prol de cada um de nós, em prol da nossa família. Se você puder, acompanhe a leitura. Se você não puder acompanhar a leitura aqui no nosso slide, você pode acompanhar através da revista da Escola Bíblica Dominical, que é a revista Betel. Vou colocar aqui à frente um pouquinho para você poder visualizar. E eu quero já dizer que nós estamos findando o segundo trimestre e já nós vamos começar um novo ciclo de lições. Então, Salmo 127, Salmo 128. O ponto número 1 que o comentarista está destacando, ou seja, ele sempre divide a lição em 3 pontos. E o ponto número 1, eu vou abrir aqui com você, no Salmo, aliás, na lição número 12, né? Salmo 127, Salmo 128. Ele fala aqui sobre algumas considerações desses 2 salmos. Estes salmos fazem parte dos cânticos de peregrinação e destacam a importância de confiarmos e temermos a Deus, pois Ele cuida dos seus. A importância da gente confiar e temer em Deus. Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa família. O ponto 1.1 que ele destaca é exatamente esse, o cântico ou os cânticos destinados à peregrinação. Você sabe que Israel viveu durante muito tempo peregrinando pelo deserto. E é um povo que foi nômade, quer dizer, não tinha fixo a sua residência durante muito tempo. Mas é um povo que nunca deixou de adorar a Deus por essa causa. E alguns cânticos eram cânticos que eles cantavam nas peregrinações. 2 desses cânticos são o Salmo 127 e Salmo 128, que fala sobre a provisão divina a todos que são de Deus. É o ponto 1.2. A provisão divina. Deus provê todas as coisas. Ainda que o povo vivia fora da sua casa fixa, no deserto, mas Deus providenciava tudo para o seu povo. Então, fala da provisão divina para os seus. E o terceiro subitem da característica dos Salmos 127 e 128 é o temor a Deus e a obediência, fazendo a diferença entre o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi e sempre será um povo obediente e um povo temente a Deus. Se você é de Deus, e eu creio que você também é obediente e temente a Deus. Graças a Deus. Enquanto o Salmo 127 trata da dependência de Deus e da provisão divina, o Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor, pois o temor a Deus e a obediência fazem a diferença na vida do cristão. Muito bem. Salmo 127, nós lemos aqui no início alguns versículos. Eu quero voltar, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, ou enquanto dorme. Então, o Salmo 127, ele trata assim da dependência de Deus. O homem, o ser humano, eu, você, temos que trabalhar para conseguir o que nós desejamos nessa vida. Temos. Você tem que levantar cedo, você tem que enfrentar uma jornada de trabalho semanal. Alguns trabalham à noite, outros trabalham em situações de periculosidade, lugares perigosos. E todos nós trabalhamos com o intuito de crescermos na vida, de adquirir bens, de dar um conforto à nossa família. Mas o salmista está dizendo aqui que nós precisamos, acima de tudo, termos a dependência do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa,
Ele está falando não da casa só tijolos, alvenaria, mas edificar, construir o lar. Envolve todas as coisas. Naturalmente envolve a casa, o espaço físico. Mas ele está falando da casa num todo. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não cuidar, em vão trabalham os que edificam. E ele fala, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A gente sabe que toda cidade tem que ter guardas, tem que ter vigia, tem que ter sentinela. Algumas empresas têm um sistema forte de segurança, mas mesmo esta segurança colocada pelos homens às vezes falha. Porque a segurança perfeita está nas mãos de Deus. Então o salmista diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o Salmo 127 trata disso, da dependência de Deus. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho que me resguardar? Tenho. Eu tenho que vigiar minha casa? Tenho. Hoje em dia não é falta de fé você colocar, por exemplo, na sua casa uma câmera que vigia a rua, que dá uma segurança maior. Você diz que isso é falta de confiança em Deus? Não, você está fazendo a sua parte. Mas com a câmera, se você não confiar em Deus, a sua segurança não está completa. Então o Salmo 127 trata disso, inclusive na família, inclusive na casa. O salmista trata da dependência de Deus. Até porque, se nós não dependermos de Deus, a nossa força um dia vai acabando. A gente pode ser acometido de enfermidades. Se Deus não nos der vida e saúde, se nós não dependermos dele, o nosso trabalho pode ser em vão, pode ser inútil. O Salmo 128 já fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor dentro do seu lar, com obediência a Deus, fazendo diferença na vida. Salmo 128, versículos 1 a 4, que lemos, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás. Salmo 127 está falando de dependência de Deus, prosperidade. O Salmo 128 está falando isso também. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. É bom que a gente tenha recursos, que a gente tenha salário, que a gente tenha condições, mas a gente precisa ser feliz, a gente precisa ir bem. Então o salmista está dizendo aqui que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, come do seu trabalho, se alimenta bem, desfruta de coisas boas nessa vida. Não é pecado nenhum você ter lazer, você desfrutar da vida, você comer bem, não é pecado. Mas a gente precisa fazer isso na dependência do Senhor. O Salmo 128 diz: a tua mulher será como a videira frutífera, versículo 3, ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Aí ele já está falando da família reunida. O que é família? Esposo, esposa e filhos. É o núcleo principal da família. Fala-se por aí em coisas diferentes que não são família. Não temos nada contra quem faz as suas opções, mas a família bíblica é essa: marido, mulher e filhos. É o principal da família. Os parentes podem estar agregados, mas a família é isso. Quando fala família, eu estou falando da minha casa, da minha mulher, dos meus filhos, do lugar onde eu moro. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado a pessoa, o homem, a mulher que teme ao Senhor. Então o Salmo 128, ele fala dessa prosperidade, pois o temor de Deus e a obediência fazem a diferença na vida do cristão.
O ponto número 2 da lição, do comentário da lição, ele enfoca sobre a dependência de Deus. Nós temos todas as coisas, mas continuamos dependentes de Deus. Tem gente que se equivoca, tem gente que se engana, tem gente que começa a prosperar e começa a largar Deus. Mas nós entendemos que quanto mais nós somos abençoados, mais nós dependemos de Deus. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a nossa casa. Aí já começa a nossa dependência de Deus. Nós podemos muita coisa, mas nós dependemos de Deus para a nossa felicidade plena. Nós dependemos de Deus para a nossa salvação. Nós dependemos de Deus para a nossa saúde. O dinheiro compra remédio, boas consultas, hospitais, mais saúde vem de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós usamos os recursos da terra, mas é Deus que faz com que a nossa vida seja uma vida boa. Então, o primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus significa permitir que Ele edifique a partir da nossa casa. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, nós lemos agora há pouco, se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades estão guardadas por causa do Covid-19, você sabe disso. Mas os casos não param de acontecer. Todo mundo está usando álcool gel, não acredito que você não esteja usando. Está fazendo a asepsia das mãos, lavando, também acredito que você esteja fazendo isso. Mas mesmo assim, só a proteção de Deus garante 100% de sucesso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela contra os malfeitores, contra os ladrões, contra as catástrofes, contra as doenças. Só Deus dá a segurança completa. O Senhor também dá o sono, isso é, a bênção divina está aos amados de Deus, de modo que podem descansar nele, podem dormir, podem repousar, de modo a não ficar angustiado quando as necessidades afloram. Deixa eu fazer aqui algumas ressalvas. O sono que o salmista está se referindo aí é aquele sono que a pessoa perde por causa de preocupações da vida. Tem gente que por natureza dorme menos, é próprio da natureza. Tem gente que quando acometida de alguma enfermidade, a dor o acorda. É bem assim, entendível, né? A gente entende isso. E Deus também entende. Mas o salmista está falando daquela pessoa que não dorme porque anda preocupado demais com as coisas da vida. Coisas que a falta de sono não vão resolver. Ficar acordado pensando em se curar. Não entrega a sua causa nas mãos de Deus. Jesus pode te curar. Ficar pensando em curar uma angústia, acordado, entregue a sua causa nas mãos de Deus. Então o Senhor também dá o sono, isto é, a bênção divina sobre os amados dele, de modo que ele pode descansar, ele pode dormir, se nada o incomodar fora dos parâmetros normais. Terceiro ponto, aí sim ele fala dos benefícios de temer a Deus. Salmo 128 destaca vários benefícios, várias bênçãos para aqueles que temem ao Senhor. Duas delas estão bem claras, estão bem nítidas. Felicidade plena, não é? Felicidade plena. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Então, o salmista está apresentando aqui
benefícios para aqueles que temem ao Senhor. É claro que nós não estamos correndo só atrás dos benefícios. E não estamos trocando com Deus, servi-lo em troca desse benefício. Mas quando nós servimos a Deus, está garantido para nós a felicidade plena. Aflições? Temos. Enfermidades? Temos. Dificuldades financeiras? Às vezes temos. Como é que o Senhor está falando em felicidade plena? A felicidade plena é a felicidade interior. Aquilo que a gente faz, o mínimo resultado te alegra o coração. Quem não tem Deus é um eterno insatisfeito. Às vezes luta pela vida, luta pelas coisas da vida e no final é um insatisfeito. É uma pessoa que, nunca consegue se completar. Mas o salmista diz: comerás o trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. Segundo ponto, ele fala de ser bem-sucedido no trabalho. Comerás do trabalho das tuas mãos. Deus deu ao homem a incumbência de adquirir as coisas, os bens, através do trabalho. Projeto inicial de Deus não era bem esse. Era manter o homem num estado perfeito, onde todas as coisas estariam às suas mãos. Como vivem os pássaros, como vivem alguns animais, como vivem as plantas. Porém, ao homem ele deu sabedoria, entendimento e livre-arbítrio e colocou regras. Se tocasse naquilo que Deus não permitisse, ele se tornaria uma pessoa dependente do trabalho. E o homem, o primeiro casal, desobedeceu a Deus. E Jesus disse: do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas o trabalho em si não é maldição. O trabalho é uma forma que Deus proviu para o homem que já estava fora da tutela dele de sobreviver. Então, como seres humanos, nós só conseguimos sobreviver pelo trabalho. Mas preste atenção que tem gente que trabalha e não prospera. Tem gente que trabalha a vida inteira, no final da vida diz: puxa, não consegui um cantinho para morar. Tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue passar um mês sem um aperto, sem um empréstimo, sem pagar um juro, sem pagar juro, às vezes até a pessoas não autorizadas. Deus não quer isso para a nossa vida. Ele diz: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Aquele que teme ao Senhor será bem-sucedido no seu trabalho, sim, e come do resultado, ou seja, se alimenta, tira proveito do resultado do seu trabalho. Isso é bíblico. Não estamos falando aqui de riquezas absolutas. Se Deus te permitir que você seja rico igual Salomão, seja rico. Você seja rico igual Abraão, seja rico. Mas a riqueza maior é sabermos nos contentar com aquilo que Deus nos dá e fazer tudo que Deus nos dá, coloca nas nossas mãos, prosperar. Você passar o mês todo com pouco, mais contente, feliz, e Deus vai te ajudando. O salmista também registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência do Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e à sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as futuras gerações. Esse é um ponto que a gente está para encerrar a lição neste ponto, mas eu queria parar um pouco nele. Nós temos visto muitas famílias andarem, vamos dizer assim, faltando alguma coisa. O que acontece nas famílias é que a gente se discipula na família, mesmo que a gente não queira usar esse termo, não queira achar que isso seja uma
uma religião, não é religião. Família não é religião. Família é um local que todos nós vivemos a vida em comum. E a gente vai se moldando a cara da família, as normas da família, as regras da família, o ambiente da família. E esses ambientes influenciam positivamente ou negativamente as gerações futuras. Eu tenho muita coisa que meu pai nunca me ensinou com palavras, mas eu acabei copiando dele. Acabou vindo no meu modo de ser, de agir. Meus filhos, muitas coisas eu não vou ensinar com palavras, mas eles vão ver em mim e vão agir, e vão fazer, e vão ser assim. Portanto, é muito importante que a nossa família seja guiada por Deus, para que nós, principalmente os pais, sirvamos de modelo, de padrão, que os mais novos possam olhar para nós e dizer: é aquele padrão que eu quero seguir, é aquele padrão que eu quero levar para a minha vida. Os filhos são obrigados a serem iguais aos pais? Não, não são. Os filhos serão a cópia fiel dos pais, pai e mãe? Não serão, com certeza. Eu como pai, minha esposa como mãe, a gente tem essa nítida noção que os filhos, a partir de um momento da vida, eles terão a sua vida independente, própria. Mas muita coisa que se viveu dentro do lar vai se aplicar a vida toda. Vai se aplicar a vida toda. Por isso é importante que a gente tema o Senhor a partir da família. Imagina aqui uma situação, não estou dizendo que aconteça na sua casa, nem na minha, nem na casa de ninguém. Hipoteticamente, imagina uma família de crentes. Marido crente, mulher crente, filhos crentes, que estão na igreja, passam o horário do culto, 2 horas domingo, vamos dizer que frequente todos os cultos, 2 horas na escola dominical, 2 horas no culto à noite, 2 na terça, 2 na quinta, 2, 4, 6, 8 horas por semana na igreja. Não dá mais do que isso não, meus irmãos. Não dá mais do que 8 horas por dia na semana. Aprende-se muito, aprende-se a palavra, aprende-se com a unção de Deus, mas em casa, quantas horas você vive com a sua família? Se na igreja, no templo, eu passo no máximo 8 horas, em casa eu passo no mínimo 8 horas por dia, no mínimo 8 horas por dia. Considerando se você trabalha o dia todo fora de casa e às vezes ainda sai um pouco para ir às suas reuniões na igreja, mas no mínimo você passa 8 horas dentro de casa. Você pode dizer, mas eu passo dormindo. Você não passa esse tempo todo dormindo. Você tem um tempo. Você pode dizer, mas meu tempo é pouco, mas esse tempo deve ser um tempo que a gente mostre Deus na nossa vida dentro da nossa casa. É muito importante isso, porque esse ambiente familiar vai trazer para as novas gerações a influência para que eles possam viver. Porque o mundo, o exemplo mundano, ele está muito fora dos padrões de Deus. Se você deixar seus filhos entregues a uma família mundana, eles vão aprender coisas que você vai se arrepiar. E depois não vai ter como voltar atrás. Por quê? Porque eles copiaram aquele padrão. A Bíblia diz aqui, o Salmo 128, que está na lição: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus não é religião. Andar nos caminhos de Deus não é só a hora que eu estou na igreja.
Andar nos caminhos de Deus é eu estar dia a dia na presença de Deus com os meus erros e acertos. Até quando eu erro, eu estou na presença de Deus. Até quando eu me iro, eu estou na presença de Deus. É verdade. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você está na presença de Deus. Tem aquela hora que você não está bem, está desequilibrado. Mas preste atenção, na sua casa ou em qualquer lugar você está na presença de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A importância do modelo cristão dentro do lar vai dizer muito para as futuras gerações que tipo de cristianismo nós praticamos. Pois então, tem gente que diz, o culpado do meu filho e da minha filha não está na igreja, é o pastor. O culpado do meu filho e da minha filha não está na igreja, é o líder dos adolescentes, ou a líder, ou dos jovens, ou das crianças. Eles só ficam com seu filho 2 horas por semana. Nós é que damos o molde para que eles sigam. Mais do que as palavras, eles olham para nós e fazem o que a gente faz. Por isso que o comentarista está falando aqui que a obediência ao Senhor não se limita apenas ao indivíduo e à sua vida profissional. Eu, você, pai, mãe, nós não podemos dizer assim, não, eu trouxe para casa o dinheiro, está aqui o dinheiro, o que você quer comprar, meu filho? Quer comprar X, Y, Z, então compra. O que você quer, fulano? Isso, então compra. Eu trouxe tudo para casa. Isso é uma parte da bênção. A bênção completa é você andar nos caminhos do Senhor. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, para comer do trabalho de suas mãos, ser feliz e ir bem, influenciar positivamente as gerações futuras. O tema da lição de hoje é edificando a família com temor e confiança no Senhor. Edificando. Eu gosto muito dos termos. Eu me paro nos termos que eu acho que a gente tem lições importantíssimas em cada palavra. Edificando. Você já viu edifícios grandes, né? Eu também já vi. Mas não vamos nem pensar nos edifícios grandes. Vamos pensar numa casa que você constrói. Você não pensa assim, hoje eu vou construir uma casa, amanhã a casa está pronta. Você vai edificando, vai fazendo o alicerce, afunda ali os buracos, coloca ali numa posição bem segura, começa a levantar os pilares, vai edificando, vai colocando lajota, vai colocando massa, vai colocando revestimento. Depois você vai aperfeiçoando, colocando entradas e saídas, janelas e portas. Depois você vai aplainando as paredes, depois você vai colorindo as paredes, depois você vai dando um acabamento final. Quando você pensa que está tudo pronto, você tem que mobiliar a casa. E você sabe disso. Quando você acaba tudo, está na hora de trocar um móvel, está na hora de trocar uma geladeira, está na hora de reformar outro quarto. A casa física é uma constante edificação. Você que tem casa própria ou alugada, você sabe disso. Está sempre fazendo um reparo. A nossa casa, a família, ela tem que também ser edificada todo dia. Não é assim, casei, minha família está pronta. Tive filhos, minha família está pronta. Não, nós edificamos a nossa casa todo dia. E o título da lição diz, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Que Deus nos abençoe, que os salmos aqui estudados tragam para nós uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. E essa bênção está acessível aos que temem a Deus, confiam em Deus e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Alguns textos para você depois meditar.
O cristão não deve ser preguiçoso, tem que trabalhar. Provérbios 19:15. O cristão não deve andar inquieto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 31. Efésios 4:28, o cristão deve viver do trabalho honesto. Efésios 6:18, o cristão deve orar em todo o tempo. Tudo isso a gente tem que fazer no ambiente do lar. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 10 e 11, o cristão deve se manter ocupado. E por último, 1 Pedro 1,17. O cristão é um peregrino neste mundo. Está aqui, mas não é daqui. A nossa família está aqui, mas ela não é daqui. Você pode pensar, mas ser uma família de crente tem que ser diferente? Tem. Nós não somos desse mundo no sentido de sermos de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude. E na próxima lição, última lição do trimestre, nós vamos estudar orando pela intervenção divina na família, no trabalho, na cidade, no estado, na pátria, no mundo. Tem coisas que só a intervenção divina é capaz de resolver e Deus está esperando pela nossa oração, Deus está esperando pelo nosso clamor. Deus te abençoe. Até a próxima Escola Bíblica Dominical. Eu quero te lembrar que hoje à noite a nossa live será às 18 horas. 18 horas estaremos cultuando a Deus direto do nosso templo sede. Você é o nosso convidado a estar conosco. Hoje é 18 horas, tá certo? Hoje 18 horas, terça e quinta 19, normal. Mas o horário de culto na DCEP, aos domingos, é 18 horas. E o culto será de 18 às 19 horas. Estamos retornando com uma redução de horário para a gente poder manter todas as normas de segurança. Tem álcool gel, tem sabonete nos sanitários, tem lugar para você se higienizar. Eu só quero pedir que você leve a sua máscara higiênica, para a gente fazer tudo com segurança. Deus te abençoe, que o domingo seja abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, o domingo seja abençoado, é claro, com a bênção de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome, com os alunos da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por essa palavra tão abençoada, que o Senhor nos trouxe através da nossa editora Betel, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Nos ajuda a temer o seu nome e confiar no Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um bom domingo a todos.